Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, fazer um breve comentário e um convite à leitura, obviamente. Muito bem, hoje eu não posso gravar no melhor cenário, que é a praia, porque está um tempo muito chuvoso aqui no litoral norte de Salvador, né? Muito bem, o livro de hoje é um livro chamado A Ilha. Esse livro eu tentei procurar ele muitas vezes, ele é muito antigo, ele é de 1977, pra vocês terem ideia. Então eu encontrei num sebo aqui em Salvador, e assim, o livro não tem nem 200 páginas, 100 e poucas páginas, e eu sempre quis ler, porque é de Fernando Moraes, falar rapidinho sobre o autor daqui a pouco, mas esse livro, ele, assim, eu sempre quis ler esse livro, eu acho que eu não li na minha juventude, que eu não lembro, né, de ter lido, e eu achava que era uma biografia, né, óbvio que a ilha é Cuba, né, de Fidel Castro, né, e pelo autor Fernando Moraes, que ele é um biógrafo, né, muito famoso, mas na verdade não é, né. Então eu vou contar daqui a pouco um pouquinho sobre o livro, mas sobre Fernando Moraes, eu acho que vocês devem conhecer, porque ele é muito famoso, é um escritor famoso, jornalista famoso, né, nascido em Mariana, Minas Gerais, e ele se destacou muito porque ele foi editor e jornalista de jornais famosos, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Ele foi editor da revista Veja, né, repórter e editor da revista Veja por muitos anos, né, e depois entrou nessa de literatura e principalmente de biografias, né. Ele fez biografias famosas, né, de Assis Chateaubriand, né, o Chateau do Brasil, que eu não li ainda, mas vou ler. Ele fez uma linda, que foi a primeira que eu li dele, que foi Olga, né, sobre Olga Benário, a esposa de Luiz Carlos Prestes. Um livro fantástico, eu recomendo também muito. Não fiz ainda a resenha dele aqui, mas vou fazer oportunamente. E o último que ele escreveu, que foi Lula, né, o primeiro volume da vida de Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente. Muito bem. Esse livro eu fiz um comentário aqui já há uns meses atrás. Quem quiser pode dar uma olhada, vou deixar na descrição deste vídeo hoje. Muito bem, Fernando Moraes é realmente um escritor famoso e laureado aqui no Brasil, com vários prêmios e tudo. Muito bem. E essa ilha, né? Essa ilha ele escreveu, esse livro foi publicado em 1977, como eu disse, né? Na verdade, foi o primeiro livro que ele publicou. Então, isso aqui não é uma biografia de Fidel nem nada, é o registro, né, de uma reportagem de uma viagem que ele fez a Cuba, naquela época, na década de 1970. E aí esse livro, assim, o Antônio Calado faz o prefácio do livro. Ele diz assim, em três frases, você entendeu o que é esse livro. Ele diz assim, ó, é uma reportagem, né? A reportagem de Fernando Moraes é cristalina, um diário, um olho de câmera de cinema aberto sobre um tema. Realmente é muito bacana, muito minucioso o detalhe, né? Os detalhes que Fernando Moraes coloca nessa obra dele, nessa pequena obra dessa reportagem que ele foi a Cuba. Então, de uma maneira geral, o que é que ele tem aqui? Ele tem o cotidiano de Cuba, a cultura, as relações com o mundo, o racionamento, um país sem favelas, a nova escola, a saúde, imprensa, a mulher, eleição, justiça, reforma agrária, economia, a revolução presente, e o apêndice é uma entrevista que ele fez. Ele não entrevistou Fidel Castro, nem Raul Castro, né, o irmão de Fidel, que foi presidente depois, né? Mas ele entrevistou Carlos Rafael Rodrigues, que era na época o ministro do Comércio Exterior, não é? Um dos poucos que não participou da guerra, né, em Serra Maestra, né, da tomada do poder por Fidel, Che Guevara e o Raul Castro e tantos Cienfuegos e tantos outros, né. Mas essa entrevista também é muito bacana no final. Então, assim, é um livro, gente, aqui tem aquele negócio que uma parte da idiotia brasileira fala hoje, né, e vai para Cuba, né. Esse livro aqui, quem não quiser ir para Cuba, pode dar uma lida nele, que vai ter uma ideia boa do que é que vem a ser Cuba, né, e o regime de Cuba. É interessantíssimo esse livro, porque desmistifica realmente muita coisa. Eu vou pincelar aqui com vocês alguns trechos que eu acho fundamentais e que vale a pena ser gravado no vídeo. Então, pessoal, essa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar algumas partes desse livro. Eu destaquei aqui uma meia dúzia, mas eu vou pegar só 3, 4, assim, porque eu faço questão de ler aqui esses pedacinhos, sabe? Que são fundamentais, pelo menos no meu entendimento, para a gente fazer uma panorâmica do que foi Cuba, né? O que é hoje, esse livro aqui não narra não, porque é de 1977, mas é um livro histórico que eu acho muito bonito e faço questão de ler essas 3, 4 partes que eu falei para vocês. A primeira, o capítulo chama-se Um País Sem Favelas.
Então, assim, aqui tudo vai ser fora do padrão, tudo vai ser fora do que a gente pensa, tudo vai ser fora do que a gente é acostumado a ver no nosso dia a dia aqui no nosso Brasil, tudo vai ser muito diferente do que é o capitalismo, tudo vai ser muito diferente do que é mercado, tudo vai ser muito diferente do que é consumismo, o consumo, tá entendendo? É uma coisa fora do paradigma, né? Então, esse primeiro capítulo que eu vou falar bem rapidinho aqui, só uma folha só dele, ele é, como eu disse, um país sem favela. A gente já começa a ficar cabreiro, né? Um país sem favela, onde é isso no mundo, né? Cuba. Pelo menos nessa época aqui, 1977. Aí eu me lembrei do outdoor que tem em Cuba, eu nunca fui, né? Mas quem foi disse que tem, e já vi muito isso aí antes até da internet, e tem um logo depois que você desce lá no aeroporto de Havana, um outdoor bem grande com a figura de Fidel dizendo assim: hoje milhões de crianças dormirão na rua, nenhuma é cubana. Então tem tudo a ver com esse capítulo, um país sem favelas, né? Aí o que é que diz aqui, só para vocês terem uma ideia como o negócio é muito fora do que a gente conhece, né? Diz assim, ó: a lei da reforma urbana, olha só, teve a reforma agrária em Cuba, né, na época da Revolução, e teve a reforma urbana. Olha que negócio doido. Uma das primeiras baixadas pelo novo regime determinou que todo mundo passava a ser dono da casa em que vivia. Quem tivesse, além da casa em que morava, um imóvel a mais, perderia a segunda propriedade e receberia do governo 500 pesos mensais em caráter vitalício e não hereditário. Os proprietários de mais de 2 imóveis eram simplesmente expropriados a partir do segundo imóvel sem direito à indenização. Os antigos inquilinos compravam a casa pagando o preço do Estado num prazo que variava de 3 a 8 anos e em prestações mensais proporcionais à renda da família. Quando em 1961 o governo proclamou o caráter socialista da Revolução, ocorreu o que os cubanos chamaram ironicamente de reforma urbana espontânea. Olha que negócio doido. A fuga em massa dos milionários para Miami. Havia milionários em Cuba, pré-revolução. Os 2 bairros mais elegantes de Havana, que chamava, né, e Laguitos, infinitamente mais sofisticados, por exemplo, do que o Morumbi em São Paulo e a Gávea no Rio, ficaram desertos da noite para o dia. Na esperança de que a revolução fosse algo passageiro, os donos de muitas das mansões transformaram as paredes em cofres, abarrotados de joias, obras de arte e dinheiro vivo. Olha que coisa interessante. Júlio Lobo, por exemplo, um industrial do açúcar de 78 anos, um dos homens mais ricos de Cuba pré-revolucionária, hoje residente em Madrid, hoje naquela época, 1977, né? Confessou alguns meses, em uma entrevista para uma revista mexicana, que deixou em seu país, sem olhar para trás, 140 milhões de dólares em dinheiro, a maior fortuna pessoal de Cuba. Como parte dessa fortuna, ele tinha mais de 400 imóveis alugados em Havana e nas outras províncias, todos expropriados pelo novo governo, né, de Fidel. As milhares de casas abandonadas naquelas ocupações de imediato as milhares de casas abandonadas foram ocupadas de imediato pelo governo, né, na Revolução. A redistribuição das mansões de Laguitos e Miramar transformou a vida desses 2 bairros arborizados com álamos seculares, onde moravam os czares do açúcar. Passaram a viver estudantes pobres que vinham a Havana terminar seus cursos com bolsa de estudos. Aí veja que coisa interessante que aconteceu na época. Ainda hoje, né, aí em 77 novamente, por volta disso, uma das diversões prediletas desses estudantes é andar pelas casas batendo nas paredes ocas com o nó dos dedos à procura de fundos falsos, onde os antigos moradores pudessem ter escondido fortunas antes de partir. Era um divertimento dos estudantes na época. Eu nunca imaginei que acontecesse algo parecido disso, né? Outra parte que eu queria mostrar para vocês, e aí tem a ver comigo, né? Até com a ideia desse canal e do meu blog também, o Zé Educando, é a nova escola. Olha que coisa impressionante os dados, por exemplo, sobre o analfabetismo que rolava em Cuba antes da Revolução e o que é que aconteceu depois da Revolução. É um negócio muito doido, gente, e como eu digo para vocês, é fora do paradigma da gente aqui, desse lado latino-americano, que eles também são latino-americanos, mas completamente diferentes.
Olha o que está colocado nesse capítulo aqui por Fernando Pessoa. Ele diz assim, ó: 100 mil estudantes e 100 mil operários de nível médio foram mobilizados em 1961, eu tinha 2 anos de idade, para iniciar uma campanha de alfabetização em massa do povo cubano. Naquele ano, o índice de analfabetismo girava em torno de 35%. É um negócio absurdo, né? Aos poucos, outras categorias, como donos de casa e aposentados, incorporaram-se voluntariamente às brigadas alfabetizadoras, exercendo as mais diversas tarefas. Olha que negócio bonito, né? Comunitário. Alguns deles hoje são considerados heróis nacionais e têm seus nomes nas escolas, bandeiras, medalhas ao mérito, né? No fim do primeiro ano de trabalho, o país, que era chamado pelos revolucionários de território livre do imperialismo, passou a ser conhecido pelo povo como território livre do analfabetismo. Olha que coisa impressionante. Os índices tinham sido reduzidos de 35% para 5% de analfabeto no país. Hoje, quer dizer, em 1977, reduzido a cerca de 2%. Eu imagino hoje, né? Eu acho que não deve ter nem analfabetismo em Cuba, né? Talvez 1%, 0,01%. É uma coisa assim inimaginável para nós aqui, né? Para todo mundo ocidental, oriental. É um negócio muito doido. Foram criadas mais de 10 mil salas de aulas apenas no primeiro ano, após a derrubada de Fulgêncio Batista, do ditador. Presta atenção. Uma das primeiras instruções baixadas por Fidel Castro como primeiro-ministro foi a transformação de 70 quartéis em escolas de alfabetização, depois de readaptadas para o ensino médio. Quer dizer, olha que coisa doida, né? Porque imagine o que aconteceu, por exemplo, com a ESAF. Só para citar, sair do contexto do livro, vou voltar já já. A ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, onde eu fiz vários cursos e dei aula também em Brasília, né? Que é uma estrutura excelente do governo passado, que eu não vou dizer o nome, né? Vocês sabem. O governo passado simplesmente transformou aquela escola em quartel. Ou seja, foi exatamente o contrário que aconteceu em Cuba de Fidel, né? Uma coisa muito doida, gente, para a gente pensar, não é verdade? Aí, nesse capítulo aqui, final, chama-se A Revolução Onipresente. Tem 2 trechos aqui que eu faço questão de deixar registrado, apesar do primeiro ser pequeno, o segundo ser um pouquinho mais longo, porque dão, e é o final do livro, desse belo livro de Fernando Moraes, dá uma ideia do que é aquilo, do que esse povo de Cuba, o que é que eles fizeram nesse período revolucionário, para chegar onde chegaram, né? Aí diz assim o Fernando Moraes, olha só: a revolução continua sempre presente, país adentro. Numa sexta-feira à noite, olha isso aqui que é interessante, tem um professor de matemática, o aluno dele, e ele presenciando isso no bar. Então, numa sexta-feira à noite, num bar do hotel em Camagüey, um professor de matemática e seu aluno conversavam em torno de 2 cálices de vodka norte-vietnamita. Aí o Fernando Moraes diz assim: falam de política internacional, pergunto como o povo reagiu à invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética em 1968. Olha que pergunta, né, instigante que Fernando Moraes faz a esse professor e o aluno dele. O jovem, o aluno que responde, ele diz assim: apoiamos, é claro. A imprensa burguesa deturpou muito aqueles fatos. A verdade é que a Revolução Tcheca é uma revolução para o povo, feita pelo povo. Se as coisas continuassem andando como iam, logo a burguesia tomaria o poder. No fim, um grupo de intelectuais, num gesto de verdadeiro diversionismo ideológico, pintou um retrato monstruoso dos acontecimentos. Os soviéticos terminaram pintados como monstros invasores, como assassinos. Cuba não apoiou a União Soviética por dever de ofício, apoiou porque concorda com a invasão. Isso é um aluno do professor de matemática. O professor fala aqui, ó. Aí o que é que Fernando Moraes diz? O professor lembra que o imperialismo tentou fazer o mesmo depois do golpe no Chile, espalhando notícias que diziam que Allende caiu porque pediu dinheiro à União Soviética e voltou de mãos abanando, sem meios para conter a crise econômica. Aí o professor argumenta: isso é de um primarismo inconcebível. Quem derrubou o regime lá do Chile, de Allende, foi o clima que se deixou criar dentro do país. Esteja certo, um povo que não consegue defender sua revolução não merece ajuda externa. Mataram Allende praticamente sozinho. Onde estava o povo? Aqui em Cuba. Para tocar num dedo de Fidel, os fascistas terão que matar antes 9 milhões de pessoas. É muito doido isso, gente. É uma coisa assim. Aí, esse último parágrafo que ele fala dessa parte do livro, diz assim, ó: os dois se entusiasmaram, né? Ou seja, o professor e o aluno se entusiasmaram na mesa lá do hotel, né? Do restaurante do hotel, onde Fernando Moraes estava conversando com eles.
Aí ele diz assim, ó, o professor diz assim, matar Fidel, né? Essa seria a última coisa a acontecer em nosso país. O CDR está aí, em toda parte. CDR é Comitê de Defesa da Revolução, que todo quarteirão, em toda a cidade de Cuba, existiu na época, não sei se existe hoje. Aí ele diz assim, o CDR está em todo lugar. Está aqui nessa mesa, conversando com você. A menor manifestação de reação esmagada no berço. Um reacionário que anda 100 metros em Cuba sem ser apanhado. Não anda 100 metros em Cuba sem ser apanhado. E sabe quem vai pegá-lo? Eu, ele ali, aquele garçom, o motorista que está na porta, sentado à direção do carro. Quer dizer, o povo. É um negócio assim. É muito interessante isso, sabe, esse livro para a gente ler. Aí no final, olha o diálogo que agora Fernando Moraes teve com outro personagem lá que ele encontrou no meio do caminho dele, né? Eu acho que é um taxista, na volta. Olha só o que aconteceu. Indo embora, né? Indo embora de Cuba. Ele diz assim, ó. A extrema belicosidade que o cubano manifesta quando trata daquilo que chama de nosso patrimônio, é a revolução, né? Contrasta com seu comportamento cordial, quase carinhoso no dia a dia. À véspera do meu embarque de volta, como eu estava dizendo, pude ver isso mais uma vez no saguão do Hotel Nacional, quando, à tardezinha, esperava mais um entrevistado, o último da reportagem. Aproximou-se de mim um jovem negro e perguntou, meio timidamente, estrangeiro? Ele respondeu, sim. Ah, venezuelano? Ele disse, não, brasileiro. Brasileiro, que bom. Então podemos falar um pouco do Brasil, né? O cubano perguntando para ele. Aí ele me levou para um lado, dizendo que era mecânico em Santa Clara, a 300 km de Havana. Caminhamos até um banco de jardim de inverno no hotel e o rapaz, com alguns livros debaixo do braço, começou a me entrevistar sobre o Brasil, ou seja, agora o Fernando Moraes passou a ser entrevistado, né? Aí ele pergunta assim, o rapaz, como é o seu país, né, o cubano? Aí o Fernando Moraes disse que é muito parecido com Cuba, só praias, povo fisicamente semelhante ao cubano, e aí ele pergunta, há muitos negros no Brasil? Olha que pergunta, né? Aí o Fernando Moraes disse, sim, bastante, como aqui em Cuba. Aí ele parou um momento, tomou coragem e perguntou de uma vez, Roberto Carlos é negro? Fazia muito sucesso na época, Roberto Carlos, né? Aí ele ficou um pouco desapontado com a resposta, né? Óbvio, né? Não é negro, né? Imediatamente mudou o assunto e continuou. Você conhece o companheiro Fidel? Aí o Fernando Moraes disse, respondi que não, que já tinha cruzado com o primeiro-ministro algumas vezes em Havana, mas que nunca o tinha entrevistado. Ele tirou debaixo do braço o livro A História Me Absolverá, autodefesa feita por Fidel em 1953, ou seja, antes da Revolução ter sucesso, né? E me estendeu. Então ele deu o livro para Fernando Moraes, dizendo assim, leve para o Brasil, é uma lembrança de Cuba. E aí ele termina o livro dessa forma aqui, o Fernando Moraes. No dia seguinte, na fila de embarque do aeroporto José Martí, pronto para voltar, recebo outros recuerdos dos cubanos, que ficaram um mês e meio comigo. Uma caixa de charutos de Ricardo, jovem diplomata, e um boné da seleção cubana de beisebol oferecido por Gilberto, o motorista. O Ilyushin 62, quer dizer, o avião russo, né, que estava levando o Fernando Moraes de volta ao Brasil, levanta voo e por cima de sua asa prateada vejo de novo Ho Chi Minh sorrindo num grande outdoor, dizendo assim, né, o outdoor, construiremos um Vietnã 10 vezes mais bonito. O avião sobrevoa Havana e da janela em que estou só vejo o lado da capital. Um lado da capital. A última imagem antes de entrar nas nuvens. 2 velhos canhões espanhóis colocados na praia no tempo da colônia, apontados para Miami. Que livro, viu, gente? Ah, como eu queria que todos os meus contemporâneos brasileiros lessem uma coisa dessa, para não ter paciência de ficar ouvindo os outros dizer assim, vai para Cuba, vai para Cuba. Ah, rapaz. Bom, muito obrigado por terem vindo até aqui. Esse vídeo realmente extrapolou, eu acho que o total vai dar uns 20 minutos. Mas eu agradeço muito a quem veio aqui. Por favor, comente o que desejarem, mesmo sendo contrário ao que eu coloquei aqui, não tem problema nenhum. Né? Na minha cabeça não tem problema nenhum isso. Né? Se não me xingar ou não xingar ninguém, está publicado qualquer comentário. Né? Por favor, se inscreva no canal se não tiver inscrito, coloque o sininho para receber as notificações e um forte abraço.